Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que muita gente acha fundamental para entender como nossa mente funciona, sabe? Os tais níveis lógicos. Só que o material que a gente tem aqui hoje, ele traz uma visão que, olha, promete dar uma sacudida no jeito mais comum de pensar sobre isso. Nossa fonte principal é um capítulo que já começa questionando se esses níveis lógicos existem mesmo, como coisas fixas, sabe? Estruturas lá na nossa cabeça. A ideia aqui é investigar essa perspectiva diferente. E para começar bem direto ao ponto, tem uma frase lá na fonte que diz assim: não existe essa coisa de níveis lógicos. Bem forte, né? Ok, vamos tentar desempacotar isso. O que será que significa essa afirmação tão categórica? Olha, essa afirmação inicial é para chacoalhar mesmo, né? Para fazer a gente pensar. O argumento principal ali no texto é que o que a gente costuma chamar de níveis lógicos não são, entidades paradas, não são prateleiras, nem caixinhas. Na verdade, são processos. Processos da mente, das emoções, superdinâmicos, fluidos e, o que é importante, não são lineares, sabe? São as maneiras neurosemânticas que nós usamos para pensar, para sentir e principalmente para enquadrar, para instalar frames, como o texto fala, nas nossas experiências do dia a dia. Certo. Então, aquela imagem mais conhecida, tipo de níveis como degraus numa escada ou umas caixas empilhadas, essa imagem não seria a melhor para descrever o que acontece segundo essa visão. Exatamente. O texto argumenta que essa ideia de algo estático, fixo, é meio enganosa. Chega até a sugerir usar um verbo, tipo nivelar lógico. Para quê? Para mostrar que é uma ação, algo que a gente faz o tempo todo com o nosso sistema mente-corpo. Pensa bem, o primeiro pensamento sobre algo já seria um nível, né? Mas nunca é só um pensamento puro e isolado. É sempre um pensamento-emoção, algo que a gente sente no corpo. E esses modelos mais rígidos, tipo a escada, eles não conseguem capturar essa fluidez toda, essa coisa de processo. Interessante. E para ajudar a gente a entender melhor essa dinâmica de processo, o texto apresenta um modelo chamado meta-estados. Como é que ele funciona? Como ele ajuda a explicar isso? Então, os meta-estados são um modelo que tenta descrever como a gente aplica um estado mental-emocional, quer dizer, um pacote de pensamentos e sentimentos por cima de outro estado que já está ali. A fonte dá um exemplo bem simples. O estado de seriedade. Todo mundo conhece, né? A gente pode estar sério, fazendo uma tarefa ou numa conversa importante. Esse seria o estado inicial, o nível 1, digamos assim. Sim, super comum, bem familiar mesmo. Pois é. Mas aí, o que acontece se a gente pega um outro estado, tipo diversão ou leveza, e traz ele para aplicar sobre essa seriedade? O texto chama isso de seriedade divertida. Aí, olha que interessante. A gente já tem dois níveis de estados interagindo, certo? O nível 2. E o ponto-chave é que esse estado de cima, a diversão, ele modifica, ele dá uma textura diferente, como o texto diz, para a seriedade que estava lá embaixo, no nível 1. Ah, texturiza. Gostei dessa palavra. Quer dizer, não é que a seriedade some, mas ela ganha uma qualidade nova, uma camada diferente, tipo colocar um filtro numa foto. Exatamente essa a ideia. A seriedade continua lá, mas a qualidade dela muda por causa da diversão. É diferente, por exemplo, de uma técnica como o colapsar âncoras da PNL, que muitas vezes busca mais substituir um estado pelo outro. Aqui, no modelo dos meta-estados, o estado de cima, o meta-estado, que no exemplo é a diversão, ele funciona como um frame, um contexto mesmo, que envolve e qualifica o estado de baixo, a seriedade. E o texto mostra que a gente pode continuar empilhando essas camadas, sabe? Pode trazer compaixão, por exemplo, para aplicar sobre a seriedade divertida. Aí já seria um nível terceiro, mais complexo ainda. E dá para ir além. Adicionar uma crença, tipo relacionamentos vencer-vencer, nível 4, ou uma visão de longo prazo, nível 5, até chegar em coisas como identidade e propósito, níveis 6 e 7 nos exemplos.
Cada camada nova traz mais complexidade, mas também mais recursos para a experiência. E esse processo todo de aplicar um estado sobre o outro é o que o material chama de metaestatizar. Ok, agora a coisa tá ficando realmente intrigante. Isso quer dizer que a nossa experiência interna, nossos estados, eles são muito mais maleáveis, mais esculpíveis do que a gente geralmente imagina? Com certeza. Muito mais. E essa nossa capacidade de pensar sobre o que a gente pensa, de sentir sobre o que a gente sente, essa reflexão sobre nós mesmos, que o texto chama de autorreflexividade, ela é central nesse tudo. Essa habilidade de dar um passo para trás, sabe? E olhar para os nossos processos internos. É isso que permite a gente metaestatizar. O argumento do texto é que esse modelo dos metaestados é muito bom para mapear esses saltos entre níveis e a complexidade que surge disso, talvez melhor que modelos mais lineares. E tem um ponto adicional. Com o tempo, com a repetição, esses metaestados podem virar nossos metaprogramas, que são o quê? Nossas tendências automáticas de pensar e sentir de certo jeito em certas situações. Por exemplo, alguém pode ser globalmente sério, aplicando seriedade em quase tudo, ou ser mais orientado a opções sobre a seriedade, tendo jeitos diferentes de ser sério dependendo da hora. Entendi. Faz a gente pensar nos nossos próprios padrões, né? A fonte também critica uns modelos mais antigos, mais estáticos desses níveis lógicos. Usa até uma imagem bem forte. Fala de um cubo que parece uma nave espacial Borg. Por que essa crítica tão visual? Essa imagem do cubo Borg é para reforçar o ponto principal. A nossa mente não funciona de um jeito tão quadrado, tão linear, tão compartimentado assim. O texto bate muito na tecla de que o pensamento não vai em linha reta. Ele faz curvas, espirais, vai para frente, para trás, de dentro para fora. É uma dança, sabe? E esses modelos estáticos, como a escada ou esse tal cubo que, pelo jeito, tentava encaixar níveis neurológicos, posições perceptuais e tempo numa grade fixa, eles simplificam demais. Não pegam essa natureza dinâmica, fluida, quase caótica da mente. A analogia que o texto prefere é que a mente parece mais um tornado, aquele metal líquido do filme O Exterminador do Futuro 2, sabe? Que muda de forma o tempo todo. Bem diferente do robô rígido do primeiro filme, que seria a metáfora para os modelos estáticos. Nossa, essa do metal líquido é poderosa mesmo. Então, aquela sequência que muita gente conhece, né? Ambiente, comportamento, capacidades, crenças, valores, identidade e propósito. Ela não deveria ser vista como uma escada fixa que a gente sobe degrau por degrau, imutável. Segundo essa perspectiva do material, não mesmo. Claro, o texto reconhece que algo como identidade geralmente envolve um nível de abstração maior do que um comportamento específico. Isso faz sentido, mas o ponto crucial não é uma via de mão única. A gente sempre pode pensar sobre a nossa identidade, questionar, redefinir, colocar novos frames, novos contextos de níveis ainda mais altos em volta dela. O texto é bem claro. Qualquer tipo de pensamento ou sentimento pode virar um nível lógico na hora que a gente usa ele para enquadrar outra experiência. E a lista que a fonte dá é enorme, vai muito além daquela sequência clássica. Inclui compreensão, expectativas, memórias, metáforas, decisões, prazer, dor, intenção, filosofia, conceitos, princípios. Nossa lista é gigantesca, potencialmente infinita. Não tem um número certo de níveis. Nenhuma ordem obrigatória. E aí entra um conceito que eu acho fascinante que o texto traz. A ideia do sistema mente-corpo como uma holarquia, não uma hierarquia comum. Já ouviu falar? Holoarquia. Me soa familiar, mas explica melhor. A ideia é que cada pensamento, sentimento é um ólon. Um ólon é algo que é, ao mesmo tempo, um todo completo em si mesmo e também uma parte de um todo maior. Isso dá uma importância gigantesca para o contexto. E para os contextos dentro de outros contextos. Camadas e mais camadas de significado. Uma dentro da outra. É um sistema fluido e, o ponto principal, auto-organizável. Não é uma estrutura de cima para baixo, tipo comando e controle, como a gente pensa numa hierarquia militar, por exemplo. Entendi. Essa ideia de holoarquia, de sistemas complexos, faz sentido.
Mas voltando àqueles tipos de níveis que a gente costuma separar crenças, valores, identidade, como é que eles se encaixam nesse modelo mais fluido? O texto diz que eles funcionam ao mesmo tempo, o que parece meio estranho se a gente está acostumado a pensar neles em caixinhas separadas. Esse é um ponto que o texto chama de segredo, uma chave para entender como a coisa funciona de verdade. A ideia é a seguinte: quando a gente estabelece um frame lá em cima, um contexto de nível superior, vamos usar o exemplo forte que a fonte dá. A ideia ou a compreensão de que medo é apenas uma emoção. No momento em que a pessoa realmente abraça essa ideia, confirma isso para si mesma, esse ato de enquadrar o medo funciona de vários jeitos ao mesmo tempo. Ele vira uma crença. Se lidar com o medo assim é importante para a pessoa, vira um valor. É, claro, um entendimento. É também uma decisão de pensar assim. Pode até virar parte da identificação da pessoa. Eu sou alguém que lida com emoções assim. Funciona como uma intenção de agir dessa forma e carrega uma expectativa sobre o resultado. Tudo junto. Uau! Isso é denso, quer dizer, então não são coisas separadas, tipo aqui a gaveta das crenças, ali a dos valores, lá a da identidade que a gente liga e desliga uma de cada vez. Exatamente. Essa é a grande sacada segundo o texto. Essas categorias todas, crença, valor, identidade, etc., são na verdade só facetas diferentes de um mesmo processo. Um processo neurosemântico que é sistêmico, é integrado. É a nossa linguagem, principalmente quando a gente usa substantivos, a crença, o valor, que nos induz a pensar que são coisas estáticas, separadas. O texto sugere com força que a gente pense mais em termos de processo, usando verbos. O ato de acreditar, de valorar, de se identificar com, de intencionar, de esperar, tudo isso estaria acontecendo junto, misturado como parte de um fluxo contínuo naquilo que o Gregory Bateson chamou de ecologia da mente. É o sistema mente-corpo-emoção trabalhando de forma unificada ao mesmo tempo e fluida. Certo. Nossa, essa visão realmente desmonta um pouco o jeito que talvez a gente tenha aprendido a pensar sobre isso. Mas vamos trazer para a prática. Qual é a implicação real disso no dia a dia? Por que entender os níveis lógicos desse jeito mais fluido importa? Qual a relevância para a vida fora da teoria? Olha, a relevância é enorme, pelo que o texto apresenta, porque são justamente esses frames, essas camadas de significado, esses contextos que a gente cria quando nivela os pensamentos e sentimentos, são eles que definem as regras para os jogos que a gente joga na vida. Nossas ações, como a gente interage, como a gente reage emocionalmente, tudo isso seria guiado pelos frames que estão ativos naquele momento. O texto usa muito essa metáfora dos jogos de frames. E a implicação prática é direta. Se a gente entende que pode mudar os frames, mudar os meta-estados, as camadas de significado que a gente aplica, então a gente ganha o poder de mudar as regras do nosso jogo interno. E, como consequência, mudar os resultados lá fora, no jogo da vida. Vamos voltar rapidinho no exemplo do medo para ficar claro. Quando alguém instala de forma consistente o frame "medo é apenas uma emoção informativa", essa pessoa para de jogar o jogo interno que poderia ser emoções são perigosas ou sentir medo é fraqueza. Ela começa a jogar um jogo novo, tipo emoções são sinais úteis. E o que o texto ressalta é que esses frames mais altos, as compreensões, as crenças, os valores, costumam ser mais estáveis, duram mais que as emoções que vêm e vão. Com o tempo, conforme a gente pratica e instala esses frames no corpo, eles começam a auto-organizar nossa neurologia. Eles criam nossos estados, nossas respostas padrão. O material resume isso de um jeito bem direto, né? Conectando o interno com o externo. São frames e instalação de frames sempre para cima. É onde a mágica acontece. E então, são jogos sempre para baixo, é onde a realidade acontece. Faz muito sentido essa conexão entre a estrutura de significado interna e a ação externa. Essa nossa conversa hoje realmente deu uma perspectiva bem diferente e eu diria até mais dinâmica, mais empoderadora sobre os níveis lógicos. Em vez daquela escada rígida,
A gente fica com essa imagem de um processo ativo, quase uma dança interna, sabe? Onde a gente está o tempo todo adicionando camadas de significado, dando textura para as nossas experiências. Exatamente. O foco muda totalmente. Sai da busca por uma estrutura fixa e vai para o entendimento do processo ativo, pessoal, de nivelar ou meta-estatizar. Isso mostra o poder da nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos. E, mais importante, a chance de escolher conscientemente os frames, os contextos que vão guiar nossas respostas e ações. No fundo, é sobre entender e aprender a gerenciar como a gente mesmo dá significado e textura para os nossos estados internos. E para a gente fechar, fica uma reflexão final baseada nesse material todo. Se os nossos níveis internos não são estruturas fixas, mas sim processos fluidos que nós mesmos criamos ao adicionar camadas e camadas de significado, qual jogo, então, será que está sendo jogado agora mesmo, orientado pelos frames mais elevados que cada pessoa mantém sobre o próprio ato de aprender, de explorar ideias novas como essa que a gente discutiu? Fica aí a provocação para continuar pensando.